tá bom. Então aqui eu sou da UEL, né, como já fui apresentado. Agradecer primeiramente aos amigos da Baiana, essa apresentação eu adaptei deles, que é realmente muito clara assim para entender. E então assim, né, essa apresentação é justamente para falar sobre o Stars e apresentar realmente o que é o projeto, da onde que surgiu, para onde a gente quer levar ele, né? E porque ele é relevante assim na nossa prática, né? É uma matéria assim, eu nem considero como uma matéria de faculdade, né? Porque às vezes se a gente levar ao pé da letra, né? Nossa, é mais uma matéria para a gente estudar, a gente vai perder muito da magia, assim, né? Da, da beleza que é o pensar to using wisely e do que é o raciocínio, né? Que envolve toda a parte da Choosing Wisely, que não é só uma instituição, né? Uma forma de pensar e também em vários outros países do mundo acaba se manifestando essa forma de pensar, não só na instituição Choosing Wisely, né? Que acaba agregando e sendo a mais famosa, mas em outros locais também esse pensamento custo consciente e essa volta, né, à necessidade de pensar probabilisticamente, os diagnósticos, os ensaios clínicos e a forma de fazer ciência na medicina que acabou se desvirtuando um pouco, a gente vê na nossa formação, e acaba justamente em várias áreas, né, da nossa formação sendo deficitário. Então o STARS ele justamente vem para resolver algumas dúvidas dos alunos e tentar solucionar com, né, essas dúvidas e também alguns problemas que vêm nas nossas instituições, que, claro, elas são formativas em tudo aquilo que é a base, né, da nossa pirâmide de conhecimento médico, mas que acaba ficando a desejar um pouco nessa parte, né, que é justamente a gente pensar além de uma medicina rígida para uma medicina que vem de cima para baixo, e justamente a proposta do STARS é essa, uma medicina que venha de baixo para cima, no sentido dos alunos também serem protagonistas, por isso né, o S e o T, Students and Trainees, ser uma instituição de alunos mesmo, para alunos, e que possa fazer a diferença localmente, e claro, escalando isso né, a nível nacional, também em todos os temas que eu vou acabar apresentando aqui. Então, algumas dúvidas que podem surgir na nossa cabeça quando a gente está, por exemplo, no ciclo básico, né? A gente vai fazer uma prova e a gente acaba trazendo aquela ideia de cursinho, né? De fazer muitos resumos, assistir muitas aulas. É claro que cada faculdade tem o seu diferencial, o seu método de estudo. Por exemplo, aqui na UEL, a gente tem o PBL e o CBL, que são metodologias ativas de ensino, que a gente acaba tendo um pouco menos de aula e a gente acaba tendo que estudar um pouco mais sozinho em casa. Mas, de qualquer forma, muitas pessoas fazem os resumos, né? Um resumão, seja por tópico, seja por extenso, né? E a gente sabe que existem formas mais eficazes, né? Métodos mais eficazes de estudo. E se a gente for parar para pensar, dentro da nossa realidade de estudantes, talvez seja até um pensamento que gera mais ansiedade do que se a gente está pensando em um diagnóstico de forma probabilística ou se a gente está pensando de um tratamento que está sendo realmente baseado em evidências. Na nossa prática, no nosso dia a dia, com nossas conversas de corredor com os colegas, né, de sala de aula, será que a gente não está estudando mal, né? E o STARS também ele traz essa dúvida, né? E levanta esse questionamento para melhoria dos próprios alunos no ciclo básico, né? Será que não tem formas mais eficazes da gente estudar? Quando a gente entra na faculdade, né, normalmente a gente tem aquela primeira semana de apresentação de ligas acadêmicas, e eu espero que o STARS aí na UFMG e aqui na UEL também a gente tem essa ideia de estar também nessa primeira semana, só que essa primeira semana que mostra todas as atividades da faculdade, ao mesmo tempo que é muito legal, né, quando você acaba de chegar na faculdade, todas aquelas novidades, às vezes surge junto uma certa pressão, né, tanto de entre os colegas, né, da sua própria turma, quanto de veteranos, né, sobre você, que fala assim, poxa, não vai entrar em tal liga, você não se sente interessado em tal assunto, tal, e aí você acaba entrando em 3, 4 ligas, fazendo vários projetos, tal, e você acaba se sobrecarregando, né? Então, é claro que o problema não é a gente adquirir responsabilidades. Por exemplo, esse ano, no meu quarto ano, a véspera do internato, eu ajudei a organizar um congresso aqui na UEL, e assim, foi incrível, a gente trouxe palestrantes muito assim capacitados de fora, mas deu muito trabalho. E é claro, se eu tivesse em outro momento do curso, estava num momento mais tranquilo, né, talvez eu teria surtado, digamos assim, né? Então é claro, não é a gente não adquirir responsabilidades e participar de coisas que vão acrescentar, né? Como é a segunda pergunta ali.
E isso vai te tornar um médico melhor, né? Uma profissional melhor. Mas a questão é não seguir a manada, né? A gente não seguir simplesmente o que o veterano está dizendo, ou a gente abraçar o mundo, e não necessariamente por fazer mais, né? É um dos lemas, né, do STARS e da Choosing Wisely, menos é mais. Não é que a gente vai fazer mais que isso vai nos tornar um médico melhor, né? Mas a questão é, diante daquilo, é justamente a segunda pergunta, diante de algo que eu tenho para fazer extracurricular, isso vai me tornar um estudante, um médico melhor? E ainda no ciclo básico, voltando um pouco para o estudo, né? A questão dos livros de referência ou de fontes alternativas de estudo, né? Assim, às vezes o professor, né? Ele acaba, justamente por ser a área de pesquisa dele, a área de interesse dele, ele passa lá. Por exemplo, acabei de sair de dermatologia, né? E tem o Azulai, que é uma bíblia. Por exemplo, o eczema de contato lá tem 20 páginas num livro, que você pega um resumo na internet que tem 2 parágrafos e de certa forma, tem o mesmo conteúdo, né? Obviamente, de uma forma muito mais simplificada. Não estou dizendo que a gente tem que fazer o mais simples sempre, mas eu quero dizer o seguinte: às vezes a gente acaba nos pressionando a pegar aquele livro Bíblia no nosso ciclo básico. Eu te lembro até hoje no meu primeiro ano, pegando Leninger, né? Livro de pesquisa em, em biologia molecular, né? E bioquímica, assim, coisas extremamente complexas e usando para um estudante de medicina do primeiro ano. Então, às vezes a gente acaba errando a mão na nossa forma de estudar, né? E quando a gente entra no ciclo clínico, né, a gente acaba tendo mais aulas direcionadas às especialidades. E a gente sabe, assim, nós que somos entusiastas de medicina baseada em evidência, medicina baseada em valor, ou que estamos mais inteirados de algumas discussões, às vezes o médico está desatualizado, né? Eu já tive uma aula falando a favor de fazer o rastreamento de câncer com PSA em todos os pacientes, ponto final, assim, e o professor largou lá, 40 anos, tipo, assim, não tem nenhuma relação com a realidade, embora isso seja uma prática que venha, né, de profissional em profissional e opiniões de especialistas que isso vai sendo passado. Então, é claro, era um professor super capacitado, um dos melhores professores da UEL, mas que nesse ponto ele estava inadequado na forma de pensar dele, no sentido das melhores evidências que existem hoje. E justamente no ciclo clínico, o STARS ele vem e fala assim: será que a gente se sente capaz não de romper uma hierarquia ou de a gente mandar no professor de maneira alguma, né? Mas de criar um ambiente de respeito e um ambiente de conversas com os preceptores lá no internato e no ciclo clínico, né, que normalmente são os mesmos professores, né, de questionamento e de justamente crescimento daquela instituição, de alunos e professores, para realmente buscar as melhores evidências e os melhores conteúdos naquele assunto. Então, o STARS ele vem também para levantar essa bola, assim, criar um ambiente saudável de questionamento e de pensamento crítico. Dentro disso também acaba entrando mais no ciclo clínico aqui, claro, mas em todos os momentos do curso, né? Que a quantidade de ICs e artigos científicos vai definir nosso currículo. É claro que as ligas acadêmicas, os projetos, os congressos que a gente acaba participando, ele tem um peso menor no currículo, né? Na questão de nota mesmo, quando a gente vai abrir qualquer edital de residência. E eu lembro, desde o meu primeiro ano, eu tive um professor que ele era o chefe do colegiado, e ele já botou maior medo, não, porque se você não tiver mais C, você nunca vai fazer residência na tua vida. Vai ter o seu colega aí do lado que fez inglês, que fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sim, sabe, criar um ambiente de rivalidade já no começo do curso, que não fazia sentido, né? A gente sabe que se a gente for pensar racionalmente, artigos científicos é importante? É o que gera mais nota no currículo? Com certeza. Mas lembra aquela primeira pergunta, né? Isso está te tornando um médico e um profissional melhor? A questão é, tudo bem, você vai publicar artigos, ok, às vezes você entra num grupo de pesquisa na faculdade e por questão ali de sorte e de justamente interesse também, claro, você vai produzir muitos artigos e vai ter várias publicações, isso é ótimo. Com certeza você vai pular na frente de muitas pessoas na prova de residência. Agora a questão é, só fazer mais artigos, você ter esse peso na sua mente, ter professores, ter colegas, ter veteranos que colocam isso como o ideal da sua faculdade. Tá correto? Né? A gente pensa que não. A gente pensa novamente. Esse artigo está sendo produzido de uma forma de qualidade para justamente melhorar a ciência e o nome da sua faculdade e, de forma geral,
própria ciência médica. Então a gente tem que ter essa noção quando a gente pensa em fazer artigos científicos, né? E não ficar no raso, vou ganhar uma nota. Né? A gente tem que partir um pouco para cima. E de forma, né, análoga àquela que eu falei do ciclo clínico, né? Quando um professor comete uma conduta inadequada no ciclo clínico, você questiona ele, será que no internato que isso se torna ainda mais patente, né? Se torna ainda mais aberto isso, né? O professor tá te dando uma conduta e você viu assim, poxa, eu me sinto mal assim de fazer essa conduta porque eu sei que tá errado, eu sei que não vai trazer benefício nenhum para o paciente. Qual que é o ambiente que você está proporcionando para que ocorra isso, né? Você tem um ambiente saudável de questionamento ou não? E o STARS busca pensar, né, em formas de transformar essa realidade. E também, por fim, né, que é justamente no finalzinho aí, que talvez seja o questionamento das pessoas que estejam ali no 12º período, como a Milena falou, né? E aí, vou escolher a instituição que eu vou fazer residência. Aquela instituição, pelo nome, vai me tornar um profissional melhor? Ou eu tenho que dosar, né? Residência com trabalho fora, tenho que dosar a quantidade de trabalho na residência com o nome da faculdade, ou não importa, né, nenhuma das duas. Então, essas perguntas mostram que as questões médicas são muito mais complexas. E vai além de simplesmente a gente pegar um livro didático, né, de medicina e destrinchar e falar que se uma matéria está certa ou está errada. Vai muito além. A nossa faculdade vai no nosso emocional, vai no nosso crescimento como acadêmicos, vai na forma que a gente quer pensar e nos tornar profissionais no futuro. Então o STARS ele busca abranger todos esses pensamentos e não ser de forma alguma só uma matéria na faculdade. Então, diante de tantas perguntas, surge o porquê do projeto, o como o projeto atua e, finalmente, o que é o projeto, né, para a gente conseguir explicar o STARS por inteiro. Então, por que do projeto, né? A ideia do projeto diante de todas essas perguntas, dessas problemáticas, promover um estilo de pensamento mais livre, né? Então, assim, um pensamento independente, a gente sair um pouco do efeito manada e pensar por si próprio, né? E isso parece, óbvio, tá falando mais do mesmo, né? Mas na prática a gente faz isso? Não faz. Então, às vezes, o óbvio tem que ser dito, né? E às vezes o que é clichê porque é verdade. E no sentido é justamente esse, assim, a gente ter um ambiente de troca de conhecimento entre colegas, e aqui na UFMG é muito bacana, né? Ter colegas de todos os níveis possíveis na faculdade, né? Todos os períodos possíveis e ter essa troca, né, é muito importante. E a gente torna esse pensamento mais livre de que forma, né? Por meio da criticidade, ou seja, não é na ideia da gente fazer assim, né, não acreditar em nada, ou tipo, se há governo, sou contra, né? A gente olhar para todos os professores, apontar o dedo e falar, não vou acreditar no que esse cara fala até eu estudar em casa. De forma alguma, né? O profissional está ali justamente para te ensinar. A questão dentro do que está sendo ensinado para você, como que isso se enquadra dentro do paradigma de custo-efetividade, né? Como que isso se enquadra no risco e benefício dessa prática? E como eu disse, desde o tratamento lá para diabetes de um paciente até a forma que você está estudando em casa. Então, esse pensamento crítico e livre tem que permear todo esse conhecimento, toda essa sua formação. E você conseguir olhar para a realidade e perceber, ter recursos para identificar a forma de abordar esses assuntos, abordar profissionais, abordar os pacientes, abordar os preceptores, os colegas, abordar a matéria que você está estudando. Então, quando a gente tem esse pensamento crítico e livre, dentro do paradigma de custo-efetividade, as nossas escolhas como estudantes de medicina se tornam muito mais ricas e, né, na nossa opinião, com certeza muito mais proveitoso, né? E como, então, que a gente aplica essa ideia do custo-efetividade, né? O pensamento custo-consciente, a gente tem que lembrar que o contexto das nossas ações, na verdade, muitas vezes reprodução de escolhas, reprodução de conhecimentos que são simplesmente passados para frente, né? E eles ocorrem simplesmente por ocorrerem, porque faz mais ou menos sentido, ou porque tem uma ideia mecanicista por trás que faz sentido, mas que não tem uma evidência de benefício
como eu disse, desde os pacientes até uma eficácia de benefício dentro das nossas escolhas no curso de medicina, dentro do gasto de tempo que a gente tem no curso, da forma de estudo, do tipo de prova, do tipo de ensino de uma faculdade, e dentro do curso de medicina. Então, o pensamento custo consciente ele vai permear tudo isso, como eu estava dizendo. E se a gente puder resumir em uma frase o que é o pensamento custo consciente, é aquilo que eu já tinha falado antes, né? Less is more. Então, menos é mais. E a gente acaba lembrando assim, né? Tá, tudo bem. É um clichê, talvez, né? A gente pensa assim, menos é mais. Só como que a gente aplica isso na prática, né? Como a gente não fica simplesmente mais folgado, digamos assim, né? Será que a gente não tá... Tudo bem, a gente tem que estudar uma matéria em específico de forma mais aprofundada. Tudo bem. Ah, mas menos é mais, vou estudar bem pouco. Não, não é isso. A questão é, dentro daquela matéria, e dentro daquilo que eu preciso gastar tempo estudando, ou dentro dessa matéria, o que é o tratamento para aquele paciente, será que eu fazer mais por ele é sempre melhor? Mais exame é melhor? Mais dose do medicamento é melhor? Mais tempo estudando uma mesma matéria sem efetividade é melhor? Então a gente tem que pensar nisso dentro do nosso pensamento custo consciente. Então, a ideia do STARS é ser um projeto de alunos, né? E focar no diálogo sobre essas questões que são pouco abordadas na graduação ou comentadas de modo superficial. Então, a ideia é justamente esses grupos de discussões, que a gente pode chamar de liga acadêmica, projeto de extensão, projeto de pesquisa, STARS mesmo, grupo de discussão de artigos, enfim, a gente pode, né, institucionalmente ser de várias formas. Mas a ideia é ser um grupo de estudantes, liderado por estudantes, e que estimula a ideia desses temas, né, e criação de ambientes de formadores de opinião dos estudantes de medicina. Então a gente tem que capacitar os estudantes na medicina baseada em valor, na medicina baseada em evidência, relacionar isso com as melhores condutas com os pacientes, não ser simplesmente uma evidência mania, né? A gente, vamos ficar discutindo vários artigos aqui sobre insuficiência cardíaca. Tá, mas e para o paciente? Como é que você traduz isso? Como é que você vai falar, usa tal medicamento, não usa esse? Dentro da individualização do cuidado, por que que tal medicamento é mais eficaz ou tem um valor para esse paciente melhor? Ou seja, vai gerar menos efeito colateral, vai ser mais eficaz, às vezes vai ser um medicamento, né? Estou falando de medicamento para dar um exemplo mais simples, mas pode ser qualquer conduta médica, né? Essa conduta ela vai ser mais simples de ser efetuada e por ser mais simples gera uma efetividade melhor na vida real, ele funciona mais. Então, diante de tudo isso, a gente também traz outros temas, né? Como medicina baseada em evidência, overuse, overtreatment, vieses cognitivos, que tudo isso influencia a nossa forma de pensar e que influencia, na verdade, negativamente. Então a gente tem que saber identificar elas e buscar essas informações para trazer mais segurança para o paciente, que no final é essa individualização do cuidado que vai gerar, então, um sistema de saúde mais eficaz, menos custoso, tanto financeiramente quanto justamente reduz danos em saúde, e no estudante de medicina, esse planejamento acadêmico organizado, na forma de estudar, na forma de pesquisar, na forma de gerar essa discussão entre os alunos e os professores, então gerando toda essa rede de apoio, né? E o que, que a gente faz, né, no STARS? Agora vamos lá, vamos para a prática. O que, que objetivamente a gente está tentando implementar aqui no Brasil e está tentando fazer funcionar? Usar os meios de divulgação que são amplamente utilizados, né? Internet, site. A gente tem um site que fala um pouco sobre o STARS, a gente consegue fazer publicações ali, dentro do site da Choosing Wisely Brasil. E nós temos o nosso Instagram nacional, e a ideia também é ter vários Instagrams regionais para que um possa republicar conteúdo que o outro vai produzindo, trechos de aula, artigos, temas, carrosséis, frases, vídeos, né, republicações e gerar esse ambiente, esse fomento, né, de informação, esse tráfego de informações que vai ajudar a justamente engajar os estudantes justamente onde eles mais atuam hoje em dia, que é as redes sociais. Nós temos também a nossa lista, né,
que a gente já conseguiu publicar pela Choosing Wisely Brasil, que é o que o estudante de medicina não deve fazer durante a graduação. Aqui estão 5 ideias, né, 5 frases que a gente levantou, que entra tudo naquele racional que eu falei até agora, né? Que são sempre negativas, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com a lista da Choosing Wisely, tanto Brasil quanto internacional. É sempre algo que a gente faz em excesso, ou seja, menos é mais. Então, diante daquela atuação, daquela conduta, precisa ser feito? Não. Então, a gente cria uma negativa em cima daquilo. E a gente fez, né? Não necessariamente com estudos que se baseava tudo isso, mas a gente teve ideias, escreveu essa lista, essas proposições, a gente colocou em votação com o auxílio da IFMSA Brasil, que nos ajudou muito nisso, e a gente confeccionou as frases que mais impactavam os alunos e que os alunos mais achavam relevantes. Então tem algumas aqui, né? Por exemplo, não superestimar o papel do médico na equipe profissional, mas saber que o médico ele pode ser o líder da equipe ali, o cara que vai guiar o sistema de saúde nas condutas ali para cada paciente internado ou em ambulatório, mas que tem toda uma rede de apoio. E, obviamente, o médico não tem que se sobressair sobre ninguém, embora conduza, né, ali principalmente as condutas, né? Não se pressionar a fazer toda a atividade extracurricular, e a gente tem que lembrar, a gente tem um tempo limitado na nossa vida para tudo, né? E a gente tem que definir prioridades. Então, às vezes, entrar num projeto e não entrar em outro vai gerar mais tempo para que a gente faça um com mais qualidade, e não necessariamente é aquilo, né? Produzir mais ou participar de mais coisas vai te fazer bem, como é o terceiro ponto, que é não normalizar a exaustão física, mental, nem ultrapassar os seus limites, né, de atividades. Que a gente sabe, né, o impacto da saúde mental e do burnout, da depressão, da ansiedade nos estudantes de medicina. Não tomar condutas desnecessárias visando objetivos educacionais. Então, um paciente às vezes não precisa de um líquor, mas você quer treinar, né, tirar líquor de um paciente. Assim, né, errado, completamente antiético, assim, é algo que é óbvio, mas a gente tem que ser lembrado, né? E realmente a gente está ali para atuar como um médico sem CRM, né? Principalmente no internato, é isso que eu quero dizer. E a gente não tem que fazer condutas a mais num paciente só para a gente aprender. E também, por fim, um pensamento mecanicista tem que ser abafado um pouco na nossa formação, né? Então, muitas vezes temos aulas que praticamente são baseadas em mecanicismo, em fisiopatologia, que sim, são importantes para entender medicamentos que funcionam, mas não que aquela base mecanicista do corpo humano a gente consegue manipular ela a ponto de ser uma engrenagem perfeita, que a gente entendeu que, por exemplo, uma hipercolesterolemia pode induzir o infarto futuro, então a gente vai dar simvastatina para todos os nossos pacientes, pronto, a gente salvou cada um que está tomando aquele medicamento. Não, a gente sabe que existe redução relativa do risco, que isso a gente coloca, né, na formulinha do NNT, né, quantos pacientes a gente precisa tratar para realmente salvar uma vida, tirar um desfecho desse paciente. Então a gente sabe que não é simplesmente eu identifico com 100% de certeza, trato, e esse tratamento vai ser 100% eficaz e vou salvar todas as vidas à minha frente. Não. A gente tem que tirar esse pensamento mecanicista e colocar no lugar o pensamento probabilístico. Nós fizemos já um workshop em 2021 com grandes profissionais na área. Nós tivemos 5 dias e dá para ver ali 2 horas e meia de discussão. Foi muito rico. E assim, foi realmente um evento que uniu o STARS na época, de todas as instituições, para a gente conseguir tanto chamar quanto fazer todo mundo participar, né? Foi muito bacana. E aí, quais são os objetivos, né, do STARS e qual que é o histórico dele, né? Então, o objetivo do STARS é, como eu já disse em alguns pontos, mas aqui é para reforçar e já abrir a cabeça para algumas ideias que são possíveis, iniciativas idealizadas por acadêmicos, e essas iniciativas, que podem ser 1 milhão de opções na faculdade, né, pode ser desde grupos de discussão, aulas fechadas, aulas abertas, convite de palestrantes de fora, online, presencial, congressos, jornadas, apoio a outras ligas acadêmicas, projetos de extensão, projetos de pesquisa, abarcar quais temas, digamos assim, né? O uso excessivo de recursos médicos, a administração dos recursos em saúde,
o custo-valor na saúde, né, a custo-efetividade e as atitudes custo-conscientes que eu disse, né, permeia todo o nosso viver no nosso período acadêmico, desde do que a gente estuda na faculdade até como a gente estuda. E qual que é o histórico, né? O histórico é o seguinte, a Choosing Wisely surgiu dessa iniciativa da ABIM, né, American Board of Internal Medicine, nos Estados Unidos, e aí a Choosing Wisely surgiu, né? Então tem 11 anos de história, fazendo aquelas listas com as instituições de especialistas do que não fazer, que são coisas que estavam sendo feitas em excesso. Né? E o Choosing Wisely Stars, né, surgiu no Canadá, numa ideia justamente a partir da Choosing Wisely ter um braço acadêmico, né, ter o que é dito para especialistas dentro da faculdade de medicina. Como que a gente criaria essa permeabilidade desse assunto, né? Como a gente geraria interesse nos alunos, né? E surgiu isso no Canadá, o mesmo ano que a Choosing Wisely veio para o Brasil, né? Então, 3 anos depois, a Choosing Wisely, né? Especialistas vieram para o Brasil. No mesmo ano foi criado no Canadá o STARS. Depois, em outros anos, né, como a gente pode ver aí, surgiu em vários outros países do mundo. Então, a gente tem colegas aí que nós conseguimos fazer parcerias incríveis, né? No Japão, na Austrália não, perdão, Nova Zelândia, Holanda, Estados Unidos, Noruega, Itália, e surgiu em 2020 o Stars Brasil, né? O professor Renato, né, Bandeira, lá da Federal do Rio Grande do Sul, que trouxe esse projeto, que ele já participava da Choosing Wisely Brasil, ele decidiu fundar lá na Federal e já começar com várias universidades, né? Então, espalhando aqui no mundo, a gente consegue ver que a maioria está em países ricos, desenvolvidos, que tem um sistema de saúde muito diferente do nosso e que tem já muitos problemas, né, de custo-efetividade. Nos Estados Unidos, assim, são bilhões e bilhões, se não trilhões de dólares gastos em excesso no sistema de saúde, desnecessariamente, com exames, com tratamentos ineficazes. E assim, se isso acontece nos Estados Unidos, com a quantidade de dinheiro que eles têm, né, de riqueza, que dirá do Brasil, né, que é um país já pobre, que como a gente consegue ver, é o único país da América Latina que tem um STARS. E existem outras Choosing Wisely na América Latina, mas assim, STARS mesmo, só nós. Então olha, né, que posição privilegiada que a gente tem para espalhar o projeto, tanto para o Brasil quanto para a nossa região. E no Brasil, a gente começou com algumas faculdades, menos de 10, e hoje nós somos 19 faculdades, né? No Nordeste a gente tem na Paraíba, na Bahia, com a Baiana, com a Unip, com a Unifacisa, com a UP também não está aí, mas eles estão presentes. No Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, vocês, e a UP Pernambuco ali, tinha falado errado, ele tá lá em cima, né, no Nordeste. Então nós somos muitas faculdades, né, sempre com algum grupo ou com pelo menos alguma pessoa que possa espalhar essa ideia. E a nossa vontade é que cada uma dessas faculdades tenham grupos ativos, grupos de discussão, e esse intercâmbio de informações entre nós possa acontecer e sempre crescer para outros locais. Depois as nossas metas, por fim, né? É a produção de cursos, de eventos, focando em quem? Focando em nós, alunos, focando em preceptores, residentes, em toda essa capacitação dos temas que eu acabei de falar. Mas não parar por aí, também educar os pacientes em saúde. Já várias outras instituições acabam fazendo isso, a IF acaba fazendo muito isso, né? Do projeto de extensão raiz, digamos assim. E com certeza, né, vai surgir oportunidades, ideias de apresentar esses assuntos que parecem complexos até para residentes e preceptores para os pacientes. Então, criar cartilhas, fazer discussões com os pacientes, apresentar essas ideias de forma acessível, é claro, né? Mas formas do próprio paciente questionar o profissional de saúde para que o profissional de saúde tenha alguns estalos, né, que pode estar fazendo algo em excesso, tipo perguntar, poxa, será que eu preciso mesmo daquele exame? Por que eu preciso desse exame? Você poderia me explicar
o motivo que você está pedindo. Poxa, acabei de fazer o exame um mês atrás, por que, que a outra especialidade está pedindo, sendo que eu já tenho um exame feito há um mês atrás? Muda tanto assim? Então, algumas ideias, né, que já vieram aqui na minha cabeça, mas assim, não parar na nossa faculdade, mas ir para fora, né, e educar os pacientes também. A própria implementação de todos esses conceitos e ideias no currículo acadêmico, porque assim, né, nós aqui, né, entre nós somos entusiastas do assunto, são pessoas com certeza que estão pensando muito além da faculdade, só que é uma bolha, né? Vamos ser sinceros, assim, tem 80, por exemplo, na minha faculdade tem 80 alunos por turma. E são 6 pessoas no STARS da faculdade inteira, né? Então são 480 alunos com 6 pessoas interessadas. Então, perdão, são muitos alunos, só que poucos interessados. A gente tem que furar essa bolha. E uma das formas de furar essa bolha é, de certa forma, também descendo goela abaixo alguns assuntos. É claro que, novamente, não é para ficar chato, não é para criar uma nova matéria, mas dentro de cada matéria da faculdade, lançar essas ideias, né? Será que está o tratamento na cardiologia quando o professor for dar uma aula de eficiência cardíaca? Será que ele não pode explicar o custo e efetividade daquele medicamento? Não pode apresentar o NNT de um medicamento para que o aluno possa entender melhor quem ele está tratando, quanto que ele está tratando, a forma que ele está tratando e outras maneiras justamente de gerar bem para esse paciente, que vai muito além de simplesmente prescrever o tratamento que está num protocolo, né? Mas indo bem além disso. Estimular os movimentos de estudantes custo-conscientes, então, temos o STARS. Se tiver uma liga de medicina baseada em evidência, se tiver uma liga de cardiologia interessada, e por aí vai, né? GO, otorrino, oftalmo, o que for, né? Dentro de cada liga também, que a gente possa ter essa capilaridade, né? Ajudar outras ligas nesses movimentos custo-conscientes, criar eventos juntos, criar jornadas juntos, criar aulas juntos. Ou em ambulatórios pode divulgar as listas Choosing Wisely. Então, estimular de várias formas esses movimentos que justamente, né, que a gente tem que liderar da onde a gente está, né? E gerar esse movimento de estudantes para melhorar o próprio ambiente em saúde e melhorar a própria faculdade, né, de certa forma, no que a gente é capaz de fazer, que é justamente isso, né? A gente gerar esse ambiente diferenciado, não ficar só reproduzindo os mesmos assuntos sempre. E, por fim, promover a Choosing Wise nas redes sociais. Então, quando sair uma nova lista, os stars divulgarem suas faculdades, divulgarem seus Instagrams, e por aí vai. Produções internas, produções externas, tudo que, né, tiver dentro desse conteúdo, a gente consiga disponibilizar para cada vez mais pessoas. Então era isso, a minha apresentação por hora. Eu abro aí para comentários, para perguntas, para dúvidas. E se eu puder participar também do momento que vocês vão passar as partes práticas, eu agradeço, porque eu também estou tentando implementar de forma mais prática aqui o Stars na UEL. E agradeço muito o convite novamente, me sinto muito honrado de poder dar essa aula para vocês e estou aqui disponível para a gente conversar.